Conexão e propósito. O nosso abraço, o nosso carinho muito especial para você. Como é gostoso a gente conversar, né? Sempre colocando a nossa vida para cima, na alegria, na força e também dentro do profissionalismo, das conquistas. E hoje eu vou falar de algo polêmico com o vizinho, polêmico às vezes em outras áreas, que é vazamento de som. Eu estou com o pessoal aqui que vai tratar esse lado aí de algo que tem dado problemas em muitos lugares, mas que existe soluções e a gente vai apresentar para você. Quero agradecer a você que está ligado com a gente no programa Conexão, e que é muito legal, que são as nossas empresas, que tem propósitos, Conexão e Propósito, que é o Instituto 4. Você pode acompanhar o Instituto 4 no site, lá, Ação Social, Projeto Lucas, você vai conhecer o Projeto Margarida também. E hoje eu estou com o pessoal da Arte Acústica, você vai conhecer a Arte Acústica, atende todo o Brasil. E eu estou com a galera toda aqui, com o Carlos, né, Carlos? E o Gabriel. Jovem Gabriel da Arte Acústica. Prazer e é uma alegria ter vocês com a gente, tá bom? Pra gente também é um prazer, muito obrigado pelo convite. Que legal. É uma maior alegria nossa poder participar, né, do Instituto, poder participar desse evento e estar fazendo parte, né, dessa história. Pra gente é muito importante estar aqui, enfim. Vocês são resolvedores de problemas que as igrejas têm. Né? Porque tem culto, louvorzão, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, e o pastor prega, ô glória, ô aleluia, e pai, vai embora, e o pessoal, naquela hora você esquece de que está tendo problemas seríssimos, que há muitas vezes até multas, que é barulho, não é verdade? Exatamente. Isso é um problema muito grande hoje nas igrejas, né? Já faz um tempo já, né? Tanto na questão do som dentro, né, da igreja, com problema com o pessoal que senta nas primeiras cadeiras, própria banda, o pastor às vezes o tempo todo mandando o baterista tocar fraco, e não tem como tocar bateria fraco, né? Bateria você toca, né? Então nós construímos as cabines acústicas. Que eu gostaria que você falasse sobre isso aí daqui a pouco. Que é muito importante que você vai falar sobre isso aí, né, Gabriel? Muito importante, vamos aprofundar nesse assunto, porque é uma dificuldade tremenda, porque você tem vizinhos junto às igrejas, o prédio na frente junto às igrejas, porque para quem está dentro e também para quem está dentro da igreja, não é só para quem está lá fora, né? Às vezes dentro da igreja o som está tão alto, o que é, irmão? Não entende nada, irmão, e fica complicado, né? E quem está na frente fica mais difícil, que ele não entende, ele sai meio tonto, assim, não sabe onde ele vai, onde é que eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Não é que ele esteja cheio da unção também, claro, tá na unção, mas o barulho é tão grande que às vezes tem multas muito grandes em relação às igrejas. Conheço colegas meus que tiveram igrejas propriamente paradas durante um mês, porque foi multado pelo barulho. E um dos barulhos é a bateria. Né? O baterista, parece-me que ele sai de onde ele está. Ei, ele esquece. Né? E é claro, não é somente nessa área o baterista que ele vai com tudo, mas muitas vezes, por mais baixo que seja, às vezes, ela está acima, né, de outros instrumentos musicais, ela está acima do som, o próprio ambiente, que as pessoas não entendem, porque a bateria, ela tem que ter a sua suavidade, né? Posso conseguir falar, difícil. Gabriel, né, e o Carlos, fala um pouquinho, vocês desenvolveram aí, legal, quanto tempo vocês estão no mercado, a Arte? A Arte Acústica em si, de nome, a gente está desde 2020, 2021 ali, que foi a época de pandemia, né? Que foi quando a empresa em si nasceu. Mas Você nasceu na época da pandemia? Exatamente. Enquanto alguns estavam fechando, vocês nasceram? Exatamente. Que legal. Mas o Carlos, que é meu pai e meu sócio. É pai? Meu pai e sócio. Legal. Ele trabalha já com esse material, né? Desde... Começamos em 2010, mas não eram as cabines ainda, né? A maioria era só o biombo, né? De acrílico para... E
Depois, mais ou menos em 2012, começaram os primeiros pedidos de cabine fechada. Como é que você desenvolveu esse lado da cabine É, ou as cabines para bateria? a gente trabalha com música já há bastante tempo. Eu sou músico também, toquei, né, desde jovem, então a gente sempre construiu estúdio para a gente ensaiar, né? Então já tinha uma bagagem de estúdio, de construção de estúdio. E depois nós montamos uma empresa que também mexe com música, que é a Tudo para a Orquestra, que aluga instrumento musical, estruturas para shows, tudo no setor de música de orquestra, né? E nós temos estúdios que a gente construiu lá também, a Arte Acústica que construiu o estúdio de ensaio, que é uma sala de ensaio voltada para instrumento de cordas, bem para orquestra, né? Que fica na Casa Verde. Então a gente já tinha uma vivência com estúdio, com fabricação de estúdio, chegamos a fazer estúdio residencial, tudo, né? Transformar um dormitório em um estúdio nos apartamentos, tudo. Só que esse trabalho é um trabalho que demandava muito tempo e tudo mais, né? Depois da pandemia, teve muito pedido de cabine para a igreja, porque ficou proibido de ter culto, então o pessoal fazia as lives, e a bateria não estava deixando as lives acontecerem, né, de acordo, aí o pessoal começou a pedir muito. E de 2010, eu não tinha nem empresa aberta, né? A gente fazia, era um serviço aqui, dois lá, pouca coisa, porque eu tinha outra empresa. E depois da pandemia começou a ter muito pedido, e aí nós tivemos que abrir um CNPJ para poder dar nota, Sim. tudo, e aí o Gabriel veio trabalhar junto, e aí a gente começou a arte acústica, né? Mas assim, já vem desde 2010, antes não tinha nem nome, né? Só ia fazendo um serviço. E aí da pandemia para cá começou a aumentar, né? E aí a gente foi desenvolvendo, e alguns modelos o pessoal pedia, mandava foto, às vezes dá para fazer assim e tal. E aí a gente foi sempre aceitando os desafios e foi desenvolvendo. O projeto que vocês fazem é de acordo com qualquer bateria, dependendo da marca? A bateria tanto faz, a marca, né? O que vai mudar é o tamanho, a dimensão. Então, porque Se tem fica baterias que é mais para cá, então, primeiramente vamos ver a bateria, o espaço dessa bateria. Né? Normalmente a gente pede uma foto para a gente ver onde que ela fica no altar, se fica no centro, no canto, para a gente ver qual que é a melhor opção, né? Se é a porta de um lado, se é a porta na parte de trás. Depois que ela decorar isso por fotografia a gente consegue. Nós temos 2 modelos que a gente consegue enviar para o pessoal mesmo montar, que são modelos mais simples. Os demais modelos são mais complexos, aí a gente viaja para fazer. Né? Espera juntar uma quantidade de igreja e faz uma rota e sai viajando. Como é que é o som, né, de quem está na frente, né, e de quem está lá atrás? É um som ambiente? Eu não sei, existe medida de Sim, som? Isso daí é medido pelos decibéis, né? Então, assim, o volume ideal na maioria das igrejas, aí que é a média, com a banda, os instrumentos, enfim, ficar ali no máximo até 90 decibéis, dependendo de onde você vai estar. Isso ali no sem local. a cabine? Isso o som geral da igreja. Geral da igreja. Geral da igreja. O problema é que é o seguinte, a bateria, somente a bateria, a média dela é 100, 105. Já estourou. E ela já estoura, ela passa esse limite aí, então você só nesse ponto aí você já não consegue ter esse controle. A bateria é um instrumento que você não consegue controlar, igual uma guitarra, um violão, que o técnico de som, né, tem esse controle maior. Então, aí surge essa solução que é a cabine acústica. A ideia dela é você fechar a bateria, você tem a bateria nesse ambiente, que é uma cabine fechada, com ventilação, os tratamentos acústicos, tudo da forma que tem que ser feito, né? E dessa forma a gente consegue reduzir a bateria de 100 para 75, dependendo de onde você medir, às vezes até 65, 60 decibéis. Vocês desenvolveram, você que é músico já tem uma noção, porque uma coisa, poxa, eu queria uma cabine, construir uma cabine para a bateria, mas o cara não entende música, então você já sabe o volume, porque a guitarra é um processo, o teclado é um processo, piano é um processo, mas a bateria ela é muito diferente, né? Exatamente. E o cara se empolga, né? A cabine é uma ferramenta de sonorização, na verdade. Né? Então a gente colocou a bateria ali dentro, microfonou a bateria, nós vamos reduzir 50% dos graves e até 70% ou 80% dos agudos, que é uns pratos, que é o que vai mais longe, que pega no ouvido do pessoal que está mais perto. Então aí você consegue ouvir a bateria ainda, né, com o som desligado, mas na hora que você põe um violão no PA, você percebe que o violão já ficou maior que a bateria, aí você tem muita coisa para baixar. Você consegue fazer um som de alta qualidade com 60% do volume do que o pessoal faz normalmente. Então você consegue colocar a voz no primeiro plano, para que se entenda a letra da música,
né? Não cansa o ouvido das pessoas que estão ali, reduz o problema com o vizinho, ou na maioria das vezes elimina, né, o problema com o vizinho. Porque hoje, por exemplo, em São Paulo, até às 10 da noite, a medição feita na calçada é até 55 decibéis. Passou das 10, é 50 decibéis. Passou disso, é multa, né? Então tem igrejas que... E multa mesmo. Que acumula multas. E aí o cara volta lá, toma outra e vai acumulando. Já fizemos uma vez uma igreja na Zona Leste que estava com 58 Isso em mil. São Paulo, capital. São Paulo, capital, né? E aí ele me chamou o pastor, ele estava com um problema de várias coisas, além do som, também de vibração, porque também tem os graves, né? Que era o vizinho do lado, eu não escutava, mas a vibração dos graves batia na casa dele. Então ele estava com 58 mil de multa. E aí demorou um pouquinho até ele aceitar o orçamento e tal. Quando nós terminamos, que fizemos a cabine dele, ele falou, Carlos, pagamos 90 mil. Já tinha aumentado. Porque fica recorrente, né? O pessoal liga, a prefeitura vai acumulando multa. E não teve conversa, teve que pagar. Né? Olha, gente, estamos falando sobre segurança total de multa. Tome cuidado aí, viu, meu irmão? A gente tem que ter aí uma reeducação para entender que multa dói depois. Olha, pessoal, estamos aqui com o Instituto 4. Quer mais informações? Entra no site. Instituto 4 é um trabalho social. Pai e filho, filho e pai. Filho, filho e pai. E sócios. E sócios. E sócios. Dá certo? Dá Essa certo, sociedade dá está dando certo? certo. Ele tem mais experiência, você é jovem, você ensina para ele Exatamente. essa mentalidade jovem da atualidade e ele ensina a experiência. Exatamente. São É duas uma gerações, combinação. Gerações é uma que trabalham em combinação. combinação, né? Quando trabalha em conjunto não tem como dar errado. Em casa e a gente sempre está no mesmo propósito, né? A gente é alinhado ali nos pensamentos, então não tem muito como dar errado. Essa cabine, ela é feita do quê? O material principal é madeira mesmo. Madeira. Nós trabalhamos Vidro. madeira, policarbonato, na parte transparente. Né, de material acústico a gente utiliza o lã de rocha, drywall, né, o feltro automotivo 10 milímetros, que é aquele mesmo feltro que vai no assoalho do automóvel. Isso foi pesquisado, todos os materiais você pesquisou, isso, fez testes, são evoluções. ao longo né? do prazo de pesquisa. Hoje nosso material ele é muito diferente de todos os demais fabricantes, que começou a aparecer bastante gente fazendo e tal, né? O pessoal olha o visual e faz igual, às vezes copia, mas o que tem dentro muita gente nem sabe às vezes, né? Por isso que tem às vezes pessoas que compram a cabine e fala mal, porque fala, não ficou boa, porque às vezes não tem A qualidade. um equilíbrio entre o que está rebatendo de som no material sólido, né, com o que está absorvendo atrás. Tem que ter uma conta ali, tem que absorver o mesmo tanto que está rebatendo. Se tiver muito material que rebate dentro, o som fica ruim, você não consegue nem equalizar um som legal. Entendi. Gabriel, vocês fazem o projeto, porque vocês fazem o projeto de acordo com a igreja ou uma empresa que faz eventos, que de repente a empresa faz evento, tá, né? Então, como é que é esse lado? Eles falam com você, falam local, a medida tem que ser, aí você desenvolve um projeto de acordo com o relatório. Exatamente. Hoje a gente trabalha de acordo com essas pesquisas ao longo desse tempo, né, que a gente foi adquirindo de experiências, a gente desenvolveu alguns modelos pré-definidos, né? A gente chama de pré-moldados ali, os modelos pré-definidos nossos, que a gente tem um catálogo. Hoje são 5 opções, né? Então são diferentes tamanhos e formatos, e aí vai variar, né, de tamanho de igreja, o formato do palco, enfim. A gente tem essas medidas que já são pré-definidas, mas a gente consegue fazer pequenas alterações de projeto, de casos em casos, né? Na maioria dos casos, na maioria das igrejas, no caso, a gente consegue atender com os modelos padrão mesmo, né? Que inclusive está aqui atrás, que é o nosso carro-chefe, a nossa cabine 180, que é um modelo que fica bem espaçoso e acomoda todas as baterias. E vocês enviam para o Brasil inteiro? E nós enviamos para o Brasil todo. O atendimento, o atendimento e venda, eles são feitos pelo WhatsApp, né? E, enfim, os nossos vendedores, eles entram em contato ali, sempre encontrando a melhor solução para cada cliente. Então a gente sempre pede fotos do local, vê aonde que é a cidade, se a gente consegue encaixar numa rota de viagem, que a gente sempre faz, né, rotas de viagens de instalações, ou se a gente envia por transportador em cidades e estados mais longes, né, a gente consegue enviar para Manaus, por exemplo, enfim, a gente consegue enviar para o Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente faz o envio desse material, né?
Então, a solução ela é personalizada. Na Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, os pastores, as nossas pastoras, superintendentes, claro que vão entrar em contato e lá vocês dão todo esse respaldo técnico para eles. Com certeza, com certeza. E lá a gente vai estar com uma cabine dessa em demonstrativo. Pronta, né? Lá. Pronta, com a bateria dentro e mostrando ali... Com o sistema de som. Com o sisteminha de som ali e mostrando como que funciona esse material na prática. Forma de pagamento, vai ter negociação lá? Pode ter negociação lá, a gente vai separar aqui, a gente vai estudar uma condição especial pro evento aí, pro pessoal, já que tá lá, já aproveitar essa oportunidade aí. Porque eles vêm de longe e muitas vezes em suas cidades não tem isso aí. Sim. Então, de repente, claro, poxa, porque é uma necessidade, Sim, não é verdade? com certeza. Somente em lugares difíceis, que tem muita aglomeração de vizinhanças e tal. Eu quero que você passe para a gente o contato agora para o pessoal. Nosso contato ele mudou recentemente, né, no WhatsApp. Você pode chamar lá 11 94037 5977. Repita. Tive que decorar, que a gente mudou semana passada. 94037 5977. Ou arte.acústica no Instagram. Vocês podem entrar lá, que a gente é bem ativo na parte de rede social. Lá a gente sempre entra em contato lá pelo Instagram também. Arte acústica, cabines para bateria, tudo entre família. Exatamente. Gabriel Filho, Carlos Pai. Meu pai e a Gabriel secretária Cilei, que está em casa também. Como é que é? A secretária Cilei, que é minha esposa, mãe do Gabriel. Minha mãe. Ou seja, tudo em família. Tudo em família. Obrigado por você estar com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. É um E prazer nós- estar aqui e a gente se vê no Instituto, no Vamos nos evento. encontrar lá. E vai ser ótimo. Lá na convenção, tá bom? Tá Um ok, abraço. obrigado. Um abraço. E aí, gostou? Cuidado, hein? É um alerta para vocês aí, ó. A Arte Acústica vai te ajudar com as cabines para a bateria. Um grande abraço. Até o próximo programa.